Olá, muito bem, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre storytelling. E o que é isso? Uma forma de contação de história, uma estratégia para você aprender como criar novas histórias, como fazer com que as pessoas se interessem pela sua história, como criar narrativas interessantes que possam provocar e chamar a atenção das pessoas para a sua história. Você está preparado para seguir esse caminho com a gente? Então, vem com a gente para a nossa história interna de hoje. Beleza? Então, para a gente começar, nós vamos chamar aqui o primeiro slide. Vamos lá, o nosso primeiro slide. Isso, Storytelling é Aladdin, né? A lâmpada mágica. Storytelling é uma lâmpada mágica em que a gente pode acessar para despertar a nossa capacidade de criar narrativas interessantes, seja narrativa oral, seja narrativa na forma de podcast, de mini livro, enfim, você pode criar aí uma narrativa, você pode ilustrar a sua narrativa. A gente está começando esse projeto aqui com vocês. Então, vem comigo. Observa aqui comigo. Nós temos aqui para a gente criar uma narrativa, né? A gente criar um papel, faz o desenho e cria uma mini narrativa que é bastante interessante. Então, a gente vai começar a criar essas mini narrativas. A gente vai aprender a criar uma narrativa de forma interessante, ok? Então, vamos lá. Então, desperte aí a sua lâmpada mágica, o seu espírito que estava aí escondido, né, dentro do seu interior, que é justamente que traz aí a história de Aladim. Aladim é um cara que vai encontrar a lâmpada e essa lâmpada contém um gênio. Esse gênio representa o espírito mesmo, o próprio espírito de Aladim, que despertaria todo o seu potencial. Então, você também está aqui para despertar o seu potencial. Então, vem comigo. Para começar, a gente vai tentar entender por que a gente pode e como utilizar e por que a gente deve utilizar. Então, a BNCC, ela fala aí que devemos estudar vários tipos de linguagem, verbal, oral, visomotora, como, por exemplo, a Libras, pode ser escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos de linguagem artísticas, matemáticas, científicas, para se expressar, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que elevem ao entendimento mútuo. Então, beleza, aqui a BNCC diz para a gente que a gente tem que experimentar diferentes formas de linguagem. E nada mais, nada menos do que a narrativa, o storytelling, que é criação, a contação de história. Nós podemos utilizá-la como um meio para criar nossas próprias narrativas como protagonistas da nossa própria história, né? Também como criadores, porque a partir de então nós somos protagonistas e criadores também de história. Valorizar diversas formas de saber e vivências culturais apropriantes de conhecimento, experiências que ele possibilite entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, isso é importante. Para a gente conseguir isso, é preciso desenvolver capacidade de leitura e compreensão do universo à nossa volta. E também ser criador, ter a possibilidade de criar. Então, beleza, isso aí é o que norteia a contação de história aí, que norteia a nossa possibilidade de utilização do storytelling. Então vamos lá, desde o início do universo, ou melhor, do universo humano, tá? Desse universo humano, onde temos a sociedade humana, nós temos as pessoas que contavam histórias, que contavam narrativas, e essas narrativas eram contextualizadas com a vivência social das pessoas. Podemos ver isso aí com as pinturas rupestres. Beleza? Nós temos, a partir daí, a criação do mito. O mito teria sido uma das primeiras formas de quê? De contação de história, onde as pessoas compartilhariam esses conhecimentos e, a partir disso, eles iam construir também os rituais religiosos. Também
Os povos antigos, eles utilizavam o mito para explicar os fenômenos da natureza que eles não tinham compreensão. E também, através das narrativas, eles podiam contar e explicar fenômenos como, por exemplo, o inverno, né? Através da narrativa de que durante esse momento do inverno a Terra morria e depois ela renascia com a primavera, tentando explicar aí as estações do ano. Ok? Então seria uma forma de tentar explicar a realidade a partir de uma história e trazendo dentro dessa história valores, emoções, sentimentos e arte, né? Uma forma artística também. O storytelling nada mais é do que a descoberta da lâmpada mágica, ok? Desse espírito que tem dentro de cada um de nós, que é a capacidade de contar a sua própria história. Proporciona ao homem a oportunidade de sistematizar, de expressar, de representar conhecimentos revelando para si mesmo, né, o potencial de entendimento do próprio mundo. Então, sistematiza, expressa e representa conhecimentos. Então, através da história, nós podemos fazer sistematizar, expressar, representar conhecimentos que vão nos ajudar a entender o próprio mundo que está à nossa volta. Beleza? E o que é o digital storytelling? Nada mais é do que a combinação da contação de história com as ferramentas digitais. Mas como seria isto? Você utilizaria a contação de história com recursos digitais, gráficos, textos, narrativas orais, música, vídeo, ilustrações, animações, tudo para representar uma história, circulando em cima de um tema específico e um enredo. Como é que constrói esse enredo? Bem, existem 6 passos básicos que devemos utilizar para construir um enredo, segundo James. Ele é um consultor literário. Vamos ver o que ele fala. Primeiro passo, o que é imprescindível para uma boa história? Ter objetivo, ter um obstáculo, ter, ter o desastre, ter uma reflexão, ter um dilema e ter uma decisão. Então vamos lá, voltando aqui os passos. O objetivo é buscar representar o seu personagem. O obstáculo seria um obstáculo de tensão ou de conflito. De tensão, quando o personagem ele vai em direção à situação e ao enfrentamento do vilão, tá? Então o personagem ele tenta chegar no seu caminho aí, mas ele é puxado para outro caminho por causa do vilão da situação. Isso é a tensão. Conflito seria justamente quando o personagem tenta caminhar na próprio caminho dele, na direção da sua própria vida, e ele enfrenta de cara um vilão ou uma situação de conflito. E o desastre? O desastre é o momento que dá o errado, né? O personagem ele tenta resolver um problema, mas começa a dar as coisas tudo errado. Então, os desastres representam os engajamentos. Então, que a gente começa a se identificar com o personagem a partir desses contextos. Reflexão seria um momento que o personagem vai fazer uma reflexão sobre ele, sobre o que está acontecendo no mundo dele, na vida dele, por que acontece isso e aquilo. E esse é o momento também que deve ser colocado na história para causar engajamento. Beleza? E o dilema? O dilema seria, após refletir, o personagem ele vai enxergar diante de uma encruzilhada, ele vai ter que escolher alguma coisa. E ele vai sofrer com esse processo de escolher uma direção, se vai para a direita, se vai para a esquerda, o que ele vai fazer, qual o caminho possível que ele vai tomar. E aí vem um ponto aí de decisão, quando o personagem vai ter que decidir o caminho que ele deve percorrer. Então ele vai de um dilema para a decisão, ele decide e vai seguir o seu caminho, beleza? Temos também um cara chamado o Joy Coppel. Lambert, desculpem. Esse cara, ele criou um site que é o Story Center. Você pode acessar através desse link aqui que a gente vai distribuir na forma em PDF. Lá ele construiu um espaço para as pessoas divulgarem as suas próprias histórias, contarem suas próprias histórias, né?
usando as formas artísticas que as pessoas puderem fazer para construir as suas próprias histórias e registrar suas próprias histórias. Então, ele serve como se fosse um acervo de histórias de várias pessoas do mundo. Isso é bastante interessante. Vamos lá. E retornando à ideia central aqui, roteiro que a gente deve seguir para construir uma boa história. O roteiro do herói, chamado roteiro da jornada do herói. Ele se divide em três partes: partida, iniciação e retorno. Beleza? Olha só, a partida envolve 7 aspectos básicos. O primeiro aspecto é que o herói está lá no seu mundo, numa boa, tá, situação muito legal, e de repente ele é chamado para uma aventura. Ele é colocado numa situação problema em que ele deve fazer uma jornada em busca da aventura. A princípio, ele vai se recusar, né? Ele vai relutar, ele vai tentar não seguir aquele caminho que está sendo convidado para aquele universo desconhecido, que ele vai mostrar que tem medo e insegurança, mas de repente ele encontra uma figura aí muito especial, que é o mentor. Esse mentor é um cara que surge na vida do herói, que vai lhe ensinar todos os caminhos, todos os manejos que ele necessita para seguir a sua jornada e vai incentivar para que o herói prossiga na sua jornada. Além disso, nós temos aí mais 3 aspectos que a gente tem na partida do herói. Quando o herói parte do seu mundo natural, do seu mundo comum, da sua vida cotidiana, para um universo totalmente problemático, onde ele vai enfrentar uma série de problemas e encontrar-se com a sua identidade, com a morte, com o vilão. Nessa travessia, ele vai chegar no limiar, né? Primeiro limiar seria onde ele não pode mais voltar para aquele universo que ele estava anterior e ele vai seguir agora a sua jornada. Sexto ponto, ele vai ter testes, vai passar por uma série de testes, uma série de problemas que vai criando uma identidade, uma identificação aos pouquinhos, e nesse momento ele vai conhecer vilões, inimigos e também aliados vão se juntar a ele. E depois ele vai chegar num momento muito crítico da sua história, que é a aproximação da caverna oculta, quando o herói vai experimentar pela primeira vez, né, um mundo sombrio na sua jornada, de uma crise muito séria que vai acontecer aí nesse momento. Então, esse é um momento que deve ser marcado na partida do herói. Ele vai então, a partir desse conflito, dessas provações que vão vir, ele vai entrar na prova suprema, que vai ser um acontecimento central, onde o herói vai enfrentar o seu grande e terrível medo, suas fraquezas, e ele vai enfrentar especificamente aí a morte, pode ser uma morte simbólica ou uma morte física, mas vai parecer que ele está totalmente derrotado, mas de repente ele triunfa sobre aquela situação. E ao triunfar, ele vai trazer uma recompensa do seu triunfo. Ele vai desenvolver maior força, maior consciência sobre os dois mundos, o anterior e o que está agora, sobre a sua realidade. E ele vai começar a construir uma identidade de herói. Ele vai começar a se reconhecer. Não, pô, eu sou o herói agora, eu tenho que seguir essa jornada, porque as pessoas precisam de mim e eu tenho que seguir esse caminho. O caminho de volta agora, ele vai voltar trazendo consigo toda essa bagagem de experiências que ele enfrentou, dos obstáculos do mundo especial em que ele vivenciou com maior força. Nesse caminho de volta, ele vai enfrentar um sacrifício, onde ele provavelmente vai perder a sua maior força, o seu maior aliado, que é o mentor. Mas também nesse caminho de volta, ele vai ter um clímax, onde o herói vai enfrentar um conflito novamente com a morte, e dessa vez ele vai parecer completamente morto e de repente, do nada assim, milagrosamente, com mágica, ele ressurge numa ressurreição, que é a 11ª aí da iniciação. Finalmente, nós chegamos no clímax final, onde o herói retorna com o Elixir
e retorna com recompensa, com um conhecimento, e vai transformar a vida, o entorno das pessoas que estão ao seu redor. Esse grande conhecimento vai ser compartilhado com as pessoas e finalmente ele vai voltar aí como vencedor. Então, você prestou bem atenção. Esses aí são os enredos e as tramas que podem ser construídos para você criar a sua história. E o desafio é você aí criar a sua mini história. E a gente vai estar por aqui trazendo informações para vocês criarem as suas mini histórias e vocês poderem contar também as suas histórias e se apropriar desse conhecimento. Ok? Essa aula termina aqui, por aqui. Um forte abraço e até mais!